E aí pessoal, tudo bem? Hoje mais um vídeo com várias perguntas e respostas mais curtas. Fica a dica para assistirem o primeiro vídeo, vou deixar o link na descrição. Então, da mesma forma, vou fazer metade das perguntas sobre assuntos gerais, de esportes e cultura, e a outra metade mais específica sobre futebol. Vamos lá, primeira pergunta, se Michael Jordan não fosse pro beisebol em 93, ou tivesse se aposentado, os Bulls seriam 8 vezes campeões consecutivamente? Antes, uma anedota, o Bill Russell, certa feita, contou essa história, ele encontrou com o Michael Jordan, e o Jordan disse para ele, final de 93, ou final da temporada 92-93, disse para ele, nós vamos atrás do teu recorde. O Bill Russell 11 vezes campeão. E o Bill Russell olhou para ele e disse, qual deles? E o Jordan perguntou, como? Qual? Você é 11 vezes campeão. Ele disse, sim, somos 11 vezes campeões, mas fomos campeões 8 vezes seguidas, de 59 a 66. Então a ideia seria, se o Jordan não se aposentasse, os Bulls poderiam repetir aquele feito do Celtics e o Jordan repetir o feito do Bill Russell. Sim, se certas conjecturas que aconteceram com a saída do Jordan também sucedessem ele estando lá. Quando os Bulls são eliminados em 95, o Jordan já enquadra novamente, ele regressou naquela temporada. Eles são eliminados, o Jordan diz o seguinte, nós estamos a um Horace Grant das finais, de voltar às finais. O que queria dizer isso? O Horace Grant fez parte daquele primeiro tricampeonato e estava no Orlando Magic naquele momento. Portanto, não o Horace Grant especificamente, mas um jogador daquele nível, daquele porte, daquele estilo, era o que o Bulls estava precisando. E aí, então, nessa sequência que os Bulls vão atrás do Dennis Rodman, que fazia parte lá dos Bad Boys. E foi preponderante, foi fundamental, especialmente para o título de 96, em que eles eliminaram o próprio Orlando Magic também na semifinal de conferência. Portanto, quando nós tratamos de universos paralelos, nós temos que imaginar uma série de fatos sequenciais que aconteçam rigorosamente idênticos da forma que aconteceram. E é isso que é o problema quando você tenta tratar C, C, C e C. Quem é o segundo maior jogador da NBA atualmente, ou quem é o segundo maior jogador da NBA nos últimos tempos? Muito se fala do Stephen Curry, e recentemente se fala do James Harden pela sua pontuação massiva, e está se apontando muito o Giannis Antetokounmpo como esse futuro rei da NBA. Na minha opinião, continua sendo o segundo maior nome da NBA, o primeiro é o LeBron James, Kevin Durant. Um jogador extremamente eficiente, um jogador decisivo, um jogador que já está, na minha visão, entre os 25, 20 melhores de todos os tempos, sem a menor dúvida. É um cara que, apesar de ter ido para um Golden State, o maior número de vitórias, o time perfeito, ele foi lá, ele foi a principal peça, mesmo tendo Curry e tudo mais, e que agora vai para os Nets, se lesiona, então está retornando agora, já retorna em alto nível. Então acredito que seja o jogador mais próximo do LeBron James. Para o futuro, aí vai ser o Antetokounmpo ou o Anthony Davis, até pela idade que eles têm. Curry e o Harden já estão há mais de 30 anos, portanto eles não são sucessores do LeBron, eles são contemporâneos do LeBron, e o LeBron é maior que todos eles, mas Kevin Durant também maior que todos eles. Ainda falando de basquete, o Pan-Americano de 87, uma grande conquista brasileira, é desvalorizado? Na verdade, eu acho que ele é super valorizado. Porque embora você tenha tido uma conquista contra os Estados Unidos lá nos Estados Unidos, temos que lembrar que eram universitários. Não se trata de dizer que não era o melhor time dos Estados Unidos. Não, era um time universitário. Você tinha lá o David Robinson, que viria a entrar na NBA na sequência, nas 2 temporadas depois. Mas era um time de jogadores universitários. E faz parte de todo aquele contexto em que houve a mudança na regra. A partir de 86 começou-se a revisar se precisaria mudar a questão dos profissionais não atuarem pelas seleções. E esse jogo é apontado aqui no Brasil como um fator decisivo, que depois de perderem eles falaram não podemos mais aceitar isso, quando na verdade a pior derrota ainda estava por vir, que foi na Olimpíada de 88 para a União Soviética, na semifinal. Fórmula 1. Qual é a maior performance individual da história da Fórmula 1? Numa corrida, falando, Qual a maior corrida do ponto de vista de pilotagem de todos os tempos?
O Senna tem algumas delas, Schumacher também tem algumas delas, Jim Clark tem algumas delas, mas a maior de todas, pelo contexto, pela dificuldade, pelo que representou a vitória na sequência do título, creio que a maior vitória, a maior performance individual da história da Fórmula 1 é de Romain Grosjean em 1957 em Nürburgring. Ele vai para os boxes, perde um tempo enorme, ele perde posições, ele retorna à pista e bate sucessivamente o recorde da pista. Lembrando que estamos falando de uma pista que tinha, à época, 24 km, né, onde o Lauda se acidentou. Bate sucessivamente o recorde e faz as ultrapassagens para chegar à primeira posição, vencer a corrida e tornar-se campeão. Parecido com o que o Senna fez no Japão em 88 e 89, mas num grau de dificuldade ainda maior e mais precário ainda a segurança. O próprio Fangio disse depois que ele jamais havia pilotado e jamais pilotaria daquela forma, que ele se arriscou demais na corrida. Indo ainda para a Fórmula 1, continuando na Fórmula 1, outro universo paralelo. Se o Emerson não fosse para a Copersucar, ele seria mais vezes campeão. O Emerson é bicampeão mundial 72 e 74, 75 é vice e vai para a Copersucar, a equipe Fittipaldi, né? E aí todo mundo sabe a história, foram muita luta e pouquíssimos frutos, infelizmente. A questão é, de novo, teria que repetir muitos cenários. Eu acredito que ele ficando na McLaren, a gente pensa, o Hunt foi campeão, o Emerson seria automaticamente. Mas o Hunt foi campeão porque o Lauda se acidentou, teve todos aqueles contextos, né? A Ferrari era um carro superior e o Lauda era o melhor piloto do mundo. E aí nós tivemos situações na própria Ferrari, mudanças de pilotos e tudo mais, então eu acredito que o Emerson não conseguiria um novo título, né? Ele certamente venceria mais corridas, ele faria grandes performances como piloto cerebral e capacitado que sempre foi, mas acredito que num universo paralelo, situações normais, o Lauda ganharia 75, 76, 77 e possivelmente ganharia 78 se não tivesse também ele brigado com a Ferrari. O Schumacher só perdeu o título de 2006 porque o motor estourou? Não. Em 2006 o Alonso nas primeiras 9 corridas faz 6 vitórias e 3 segundos lugares, uma performance quase perfeita, né? Aí tem uma mudança de regulamento muito grande, banem-se os amortecedores de massa, várias coisas que havia sido declarada legal, tornaram-se ilegais naquele momento. E nesse momento a Ferrari dá um salto de qualidade a ponto de o Massa ganhar várias corridas e terminar o campeonato em terceiro, à frente do Fisichella da Renault. O que acontece foi que o Schumacher, ao longo dessa primeira metade, cometeu uma série de erros e cometeria alguns ali nessa segunda metade que capitalizaram a sua oportunidade de ser campeão. E o próprio Fernando Alonso, em Monza, terceiro lugar a pouquíssimas voltas do fim, tem o seu motor estourado também. Teve problemas mecânicos na Hungria, uma corrida que foi a melhor performance dele, um erro na troca dos pneus, ele perde o pneu logo na saída dos boxes. Então o Alonso foi mais prejudicado em termos de equipamento do que o Schumacher, e o Schumacher cometeu mais erros ao longo do ano do que o Fernando Alonso, portanto, placar final extremamente justo. Indo para a música, Caetano Veloso ou Chico Buarque era a pergunta inicial que me propuseram, eu coloquei ou Gilberto Gil também no parênteses. Então Caetano, Chico ou Gil. Entendo que o Caetano seja o artista mais completo, inclusive como ícone, um ícone, um personagem cultural mais completo de todos eles, cantor, instrumentista, escritor, está sempre opinando, está participando de movimentos culturais. Creio que o Chico, já falei disso, é o maior compositor brasileiro. A letra, a melodia, a concepção, por ser só ele, mas acho que o Gil é o musicalmente mais completo. O instrumentista certamente o melhor de todos os três, com alguma vantagem. Como cantor, também eu vejo num nível bastante seguro, muito próximo ali do Roberto Carlos e de outros grandes. Letras também formidáveis, então vejo os três como quase um empate técnico. A minha preferência pessoal vai para o Chico Buarque. Cazuza ou Renato Russo? Muito difícil, Cazuza na carreira solo é uma coisa, Cazuza no Barão é outra. Renato tem a sua carreira com o Legião, embora tenha feito disco solo. Muito difícil também, mas eu iria de Renato Russo. Qual é o melhor disco brasileiro?
Isso já falei várias vezes em artigos. Escolher um disco brasileiro, internacional, que seja, é muito mais difícil do que você escolher o melhor atleta, o melhor cantor. Porque um disco ele é uma obra apenas, né? Ele é um acabado. Né? Então eu acho muito injusto eleger um disco. Seja, às vezes dentro da própria obra de um artista você seleciona um, mas os outros estão muito próximos. Né? De todo modo, eu acho que no Brasil há uma narrativa muito forte em torno de Novos Baianos, o Acabou Chorar, o Elis e Tom, e alguma coisinha ali pro disco Tropicália, né, que é aquele movimento. Então são 3 discos formidáveis, mas há uma série de ritmos, de personagens, de momentos culturais brasileiros que não podem ser apagados. Então se escolher um deles eu acho muito errado. De todo modo, eu sempre cito aquele que para mim é um disco que é muito sintético da história da música brasileira, que é Brasileiro, Profissão Esperança, Clara Nunes e Paulo Gracindo, interpretando Dolores Duran e Antônio Maria. Portanto, você tem uma confluência de muita coisa que sintetiza o Brasil. Né? Então, na minha opinião, esse é o maior disco brasileiro. Brasileiro, Profissão Esperança. Procurem Clara Nunes e Paulo Gracindo. Zé Roberto ou Bernardinho? Eu sempre fui partidário do Bernardinho, sempre achei ele um personagem mais interessante, o Zé Roberto meio, né, aquela coisa ali, do sono. Achava que o Zé Roberto pegou algumas coisinhas de herança do Bernardinho, falando da seleção feminina, ganhou com a masculina, mas era uma geração, sempre fui muito nessa onda. Mas a verdade é que o Zé Roberto conseguiu ser campeão com o masculino e com o feminino 2 vezes, né, com o feminino, e também em clubes, uma trajetória fenomenal. Portanto, eu não acho que seja justo colocar o Bernardinho acima dele. A Bernardinho a gente lembra na seleção feminina dele brigando com as meninas e xingando e sendo enérgico, mas nunca teve resultados que foram minimamente comparáveis aos obtidos pelo Zé Roberto em contextos diferentes, é importante lembrar. E também aquela seleção, não dá para se tirar o mérito dele, e os depoimentos dos atletas Marcelo Negrão, Giovanni Tangi e entre outros corroboram quão eficiente ele é. Ele é apenas um cara mais menos midiático, muito menos midiático do que o Bernardinho. Indo para o futebol agora, né? O Neto ganhou o Brasileiro de 90 sozinho, a narrativa, principalmente para os próprios corintianos, como título 23 anos sem título e outras coisas, os próprios corintianos que fomentam isso. A verdade é que não. O Corinthians faz um bom primeiro turno e no segundo turno péssimo, horroroso. Só deu sorte, entre aspas, assim, né? Claro que o regulamento era outro, então se tinha os 20 times, mas se dividia-os em grupos, daí no primeiro turno, seria o primeiro turno e os desse grupo enfrentam todos daquele e vice-versa, né? Depois faz uma troca. Então no segundo turno o Corinthians foi muito mal. E ao longo da campanha, se você for ver, perdeu para times em momentos decisivos, situações que não podiam acontecer. O que acontece pro Neto é que nas quartas de final e na semifinal, né, contra o Atlético Mineiro e contra o Bahia, ele faz alguns gols nos jogos de volta que foram muito importantes para a classificação. Então, na verdade, o Neto foi decisivo em momentos decisivos, mas ele não foi campeão sozinho, não era um time que ele carregou, até porque a campanha, como eu disse, não foi grande coisa. E na final, é importante lembrar, o Neto não marca gols nacionais, e aquele gol do Tupanzinho contra o São Paulo, o gol do 1-0, é uma jogada toda do Tupanzinho, bem construída, ele dribla, faz alguns passes e depois pega o rebote. Portanto, na final, se o Neto ganhou sozinho, ele deveria ter feito muito mais do que ele fez naquelas 2 finais. O Corinthians no Brasileiro 2005, velha polêmica, aquele título era do Inter, foi roubado e blá blá blá. A questão é, foi denunciado que os jogos haviam sido manipulados durante o campeonato, ainda numa fase, acho que até antes da metade do campeonato, salvo engano. Eu lembro que no momento em que apareceu a denúncia, o Inter estava em primeiro e o Corinthians estava em segundo. E algumas pessoas dizendo, verdade, o Corinthians foi prejudicado, senão o Corinthians está líder se tais jogos não valessem. Quando os jogos foram remarcados, os resultados ruins que o Corinthians havia obtido nesses primeiros enfrentamentos contra o São Paulo e contra o Santos
creio que ele havia perdido ambos e no retorno ele ganha um, empata outro, ou tinha um empate e uma derrota e depois um empate e uma vitória, enfim. Por isso acaba somando mais pontos. Ao passo que o Inter manteve os pontos que havia somado, ele tinha ganhado e tornou a vencer. E houve outros jogos também que foram anulados. Por exemplo, um jogo bem rapidinho, Figueirense e Juventude, é isso. Estava marcado para o juiz, né, o Everton, não era Roberto Lopes, eu não me lembro o nome dele, Gilson Pereira de Carvalho, para manipular aquele jogo em favor do Juventude. Acontece que aquele jogo o Edmundo arrebentou, fez 3 gols, acho, foi 4-1, 4-0. Então não teve como o juiz manipular, foi uma performance tão forte do outro lado que ele não teve como manipular. Você consegue um pênalti, uma anulação de gol, uma falta que não foi, ou você troca a falta, são situações nas quais os juízes podem interferir, mas eles não podem interferir no placar de forma maciça. Portanto, se o jogo havia sido manipulado, mas o dinheiro que tinha entrado era para favorecer o derrotado, você não pode remarcar um jogo desse, né? Se o jogo foi manipulado e foi remarcado e aconteceu, apenas devemos lamentar, né? O torcedor contrário pode chorar, mas não tem o que questionar quanto a essa remarcação dos jogos. Os exemplos que eu sempre dou são dos campeonatos europeus, a Champions League de 93 e o italiano de 2006, Olympique de Marseille e Juventus. Depois que os campeonatos foram finalizados é que descobriram, e aí eles foram punidos de outras formas, não com retirar o título ou mudar o resultado. O resultado que já fechou não se pode modificar. Qual o melhor time brasileiro da era Pelé? Muito se fala no Santos, é óbvio, a era Pelé é o Santos. Mas se fala do Botafogo, que eram os 2 melhores times, que era a base da seleção, que era isso, que era aquilo. O melhor time naquela época, fora o Santos, era o Palmeiras. Tanto assim que foi campeão paulista em 59, em 63 e em 66, contra o Santos. E ganhou também o São Paulo. Nos confrontos que enfrentava o Botafogo, normalmente vencia. O Botafogo ganhou muito pouco nesse período para dizer que era o melhor time do Brasil na época. O segundo melhor time do Brasil na época. Era o terceiro melhor. O Palmeiras era um time superior. Base da seleção, o Botafogo de fato tinha mais convocados, sim. Mas lembremos que era um período ainda dominado pela Federação Fluminense de Futebol, né, Federação do Rio de Janeiro, ainda havia uma preponderância. Mesmo assim, o Palmeiras emplacou alguns jogadores naquela seleção de 62, por exemplo. Você tinha o Djalma Santos e o Vavá, 2 fundamentais jogadores eram do Palmeiras. Ainda tinha alguns reservas, acho que Zequinha e mais algum outro. Portanto, o Palmeiras também era parte fundamental das seleções brasileiras naquele período. A melhor seleção que não ganhou Copa. 3 entram para a nossa disputa final, que é a Hungria de 54, a Holanda de 74 e o Brasil de 82, que são as 3 mais lembradas, que mesmo não tendo sido campeãs, são mais citadas, eventualmente tanto que as campeãs. Das 3, me parece que a melhor é mesmo a Hungria de 54. Os caras revolucionaram o futebol com a introdução do aquecimento, por exemplo, mudanças táticas, né? É um time que realmente representou uma ruptura. De 50 até a final de 54 estavam invictos, tendo obtido vitórias homéricas, campeões olímpicos no período que não era sub-23, entre outros fatores. A Holanda de 74 é maravilhosa, mas ela também já vem um projeto inteiro do Ajax, então era um time que chegou ali. E o Brasil de 82 é o futebol plástico bonito, mas parou muito cedo, então no comparativo com ambas ele já perde, só nessa situação já perde, né? Então eu entendo que a Hungria de 54 é de fato o melhor time e recomendo que assistam para entender um pouquinho mais as maiores viradas da história dos esportes. Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa são campeonato brasileiro? Não, já falei em vários vídeos. Foram torneios que foram sendo criados à medida que necessidades surgiam. Taça Brasil foi criado para vaga na Libertadores, se pegar os campeões estaduais. Então a Taça Brasil, na verdade, ela é muito próxima do que é a Copa do Brasil. E o Roberto Gomes Pedrosa é uma extensão do Rio São Paulo, que durou de 50 a 66. O Roberto Gomes Pedrosa adiciona os mineiros, os gaúchos e um outro convidado. E aí, depois disso, a Taça Brasil fale, né? E o Roberto Gomes Pedrosa é expandido, formatado para virar Campeonato Brasileiro. Então acho errado
mudar de nome, até porque você desmerece quem conquistou nesse período. Lembrando que Corinthians e São Paulo jamais jogaram Taça Brasil. O Flamengo jogou 2 vezes e o Internacional jogou 1 vez. Portanto, os torcedores de Santos e Palmeiras, principalmente, deveriam se orgulhar muito mais de terem ganhado a Taça Brasil do que terem ganhado mais campeonatos brasileiros do que os seus rivais. Jogador brasileiro que poderia ser o melhor do mundo atuando no Brasil, qual caso ou quais casos? Já falei muito especificamente do Edmundo em 97, que é o mais lembrado, e expliquei por que não, e provavelmente nem entre os 3 do mundo merecesse estar. Alguns outros casos que são citados: Ronaldo em 93, Romário em 2000, 2001, 2000, né? E o Neymar em 2011. Nenhum dos 3 poderia. Ronaldo era muito jovem, fez muitos gols no Campeonato Brasileiro, mas era uma atuação ainda, precisava de muita lapidação. Tal qual o Neymar em 2011, embora o Ronaldo tenha jogado mais do que o Neymar em 2011. Ali era um período muito mais de apelo midiático, né, de forçação de barra mesmo, com aquela capa da placar, te cuida Messi, Neymar pode superar o argentino, e isso jogando no Brasil. E o Romário em 2000, mesma coisa, ele próprio se declara o melhor jogador do mundo naquele momento, ele disse que não tinha ninguém no mundo melhor do que ele, muito artilheiro, mas o nível de comparação é extremamente inferior, né? O Vasco foi campeão da Copa Mercosul, de fato o Romário reventou, foi a final do Mundial de Clubes, foi campeão brasileiro da João Avelange, nas eliminatórias ele foi muito importante e tudo mais, mas ainda assim a régua comparativa era muito mais baixa, né? Então não dá para a gente querer comparar com o que o Zidane fez ao ser campeão da Eurocopa, por exemplo, em 2000 e ser fundamental ali na Juventus, né? Não dá para comparar. Merecidíssimamente Zidane melhor do mundo em 2000. Denner seria o melhor do mundo? Novamente o universo paralelo. O que eu gosto de chamar a atenção para o caso do Denner é que quando ele faleceu, ele já era profissional há alguns anos. O Denner já havia jogado no Grêmio, já havia jogado na Portuguesa, já havia participado da seleção, convocado algumas vezes, depois outros foi preterido. Então o Denner era um jogador muito plástico, um talento natural realmente muito grande, mas se você observar em número de gols, isso fala de médias, de eficiência, e até pelo fato de ele ter passado por várias equipes, não dá para dizer que ele seria melhor do mundo, que iria ser o sucessor do Pelé ou quem fosse. Lembrando que ele é mais ou menos da mesma época, um pouquinho mais velho do que o Ronaldo, e o Ronaldo já mesmo mais novo estava despontando mais do que o próprio Denner, tá? Inclusive em termos de seleção brasileira. O Fluminense tem que pagar a Série B, essa é a piada que a gente fala, mas com toda a certeza. Em 96 o Fluminense é rebaixado e há virada de mesa, não houve rebaixamento naquele ano, alegadamente por alguns resultados que foram super diferentes. O Fluminense se mantém na primeira divisão para 97, cai para a segunda divisão. Em 98 joga a segunda divisão, cai para a terceira. Em 99 é campeão da Série C, também com algumas interferências, manipulações aí nos tribunais. O título acaba sendo antecipado, seria campeão de fato. Joga a João Avelange no que seria o módulo principal, né, a primeira divisão. E aí, mas é que é um campeonato organizado assim assado. Porém, em 2001 eles estavam lá na primeira divisão novamente. O que o torcedor do Fluminense alega é que o Fluminense provou em campo que poderia estar na primeira divisão. Tanto é que em 2001 e em 2002 chega às semifinais, perdendo o Atlético Paranaense para o Corinthians respectivamente. Mas assim sendo, vamos fazer testes então. Pega um time lá e deixa, se ele conseguir se manter, ele merece a vaga, pelo amor de Deus. E lembrando que em 2013, de fato, houve manipulações, aquela situação é totalmente bizarra que aconteceu com a Portuguesa. Então, portanto, o Fluminense tem que pagar a Série B, e não apenas uma, mas 2 vezes. E aí as perguntas finais. A palavra saudade só existe em português? Sim, assim como umbrella só existe em inglês, né? Não, obviamente que não. Existem outras línguas, não são todas, mas existem várias línguas, especialmente aquelas línguas derivadas do latim. Existem. Até escrevi um artigo sobre isso, deixo a dica para vocês no final. E a última, a Amazônia é o pulmão do mundo. Não, se fosse, o mundo sofreria de enfisema pulmonar.